Do Senhor, nós sabemos que é a misericórdia dele que nos traz todos os dias, aleluia, para que nós venhamos contar da bondade do Senhor, mesmo diante as lutas, diante as dificuldades, mas é ele que está no controle de tudo. Louvado seja Deus, aleluia. E antes de entrar propriamente na palavra do Senhor, eu quero meditar aqui num texto que eu li, uma mensagem muito bonita que tem tudo a ver com o tema da campanha, né? Buscai ao Senhor. Que aqui o texto não tem autor, o autor é desconhecido, mas diz assim o título: Falta de fé. Conta-se que um dia um homem foi à barbearia para cortar os cabelos e enquanto o barbeiro o atendia, ambos mantinham uma conversa animada. Falavam de muitas coisas, até que o homem resolveu falar da vida e, para explicá-la, falou de Deus. O barbeiro, homem muito incrédulo, começou a contestar a existência de Deus e falou: deixa disso, meu caro, Deus não existe. E por quê? Perguntou o homem. Ora, se Deus existisse, não haveria tantos miseráveis passando fome. Olhe à sua volta e veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e enxergar. Bem, se essa é a sua maneira de pensar, eu a respeito. Sim, claro, falou rapidamente o barbeiro. O homem pagou o corte e foi saindo quando avistou um maltrapilho com longos e feios cabelos, barba desgrenhada, suja, abaixo do pescoço. Não se conteve, deu meia volta e falou ao barbeiro: sabe de uma coisa? Não acredito em barbeiros. Barbeiros não existem. Como assim? Perguntou surpreso o descrente. Sim, falou o homem. Se existissem barbeiros, não haveria pessoas de cabelos e barbas compridas. Ora, existem tais pessoas porque evidentemente não vêm a mim. Que bom, disse o homem. Agora você entendeu. Se o fato de existirem pessoas passando fome, enfrentando dificuldades, sofrimentos, dores, fosse suficiente para provar que Deus não existe, estaríamos observando a realidade de um ponto de vista muito estreito. A existência de Deus é uma verdade subjetiva e, como tal, deve ser buscada com a razão e o sentimento. Cada pessoa pode encontrar Deus de maneira diferente, mas existe uma condição básica: é preciso buscá-lo com firme desejo de encontrá-lo. Eu achei assim lindo quando eu li esse texto, que é o tema da campanha que nós estamos, realizando aqui na igreja. Aí tem uma poesia também que foi escrita falando sobre o reencontro de um homem com Deus. Glória a Deus. Diz assim: Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via, e pensava comigo mesmo: será que Deus existe? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através de sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença tropecei, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. Com o amor vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que, sem procurar, eu te encontrei. Glória a Deus. É desse jeito, né, irmãos? O homem, ele roda e não chega em lugar nenhum.
Porque ele vai procurar Deus aonde? Aonde Deus não está. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu achei muito maravilhosa quando eu vi, aleluia, esse texto. Um texto que realmente fala, aleluia, da busca ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui está buscando ao Senhor, louvado seja Deus, vai encontrar. Se fizer como foi dito aqui, não buscar na vida de ninguém. Deus está dentro de mim, está dentro de você, como foi dito aqui nesse texto. Não adianta, você vai só tropeçar. Se você for buscar Deus olhando para a vida dos outros, louvado seja o nome do Senhor, você vai só se decepcionar. Vai viver uma vida de amarguras, louvado seja Deus. E pecando, irmãos. E pecando porque a gente vai observar a vida do outro, né? E a gente tem que dar conta da nossa. No grande dia ninguém vai dar conta dos meus atos. Eu vou dar conta deles. Ninguém vai pagar o preço por mim não, porque o preço já foi pago lá na cruz. Eu tenho que honrar o preço que foi pago por mim lá na cruz. Como é que eu honro? Buscando ao Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Amós, no capítulo 5. Glória a Deus, e manter ela aberta em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ventilador. Glória a Jesus. O título diz assim: predição da ruína de Israel. Israel, todo mundo sabe que é o povo escolhido de Deus. O versículo, irmãos, eu pretendo ler todo o texto, vocês tenham calma que vai dar certo. Capítulo 5 completo. Primeiro, para começo de conversa, nós temos que saber quem era Amós. Louvado seja Deus. Alguns já sabem quem era Amós, né? Não confundir com Amós, Amós com Z, que era o pai de Isaías. Esse Amós aqui não é o pai de Isaías, louvado seja Deus. Mas ele mesmo define quem é ele. Os irmãos podem passar a páginazinha da sua Bíblia, lá no capítulo 7, o versículo 14, ele diz assim. No mesmo livro, Amós 7,14. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros, que é o mesmo a figueira, né? Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo. Voltando lá para o capítulo 1 de Amós, também diz quem era Amós. Diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aqui nós podemos saber um pouco de quem era esse homem que estava fazendo esse reboliço, fazendo essas profecias. Louvado seja Deus. Ele mesmo diz que não era, aleluia, profeta. Ele era um homem simples, trabalhador, aleluia, ali da roça, do campo. Ele cuidava do gado e do cultivo, né, de figueiras. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele recebeu, aleluia, um chamado do Senhor. Assim como eu e você, glória a Deus, que também recebemos um chamado do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo 1 diz assim: Deus, irmãos, tem gente que quando se converte, aí os profetas, os servos, o Senhor diz assim, ó: Deus tem uma grande obra na tua vida. Glória a Deus. Aí a pessoa sem entendimento fica morto e feliz, né? Não entende o que é essa grande obra. Louvado seja Deus. Porque Neemias, ele diz, né, que quando os inimigos dele, Sambalat e Tobias, quiseram impedir ele de restaurar, aleluia, as muralhas de Jerusalém, os inimigos dele chamaram ele. O que foi que ele disse? Não posso. Eu estou fazendo uma grande obra. A grande obra, irmãos, é fazer a vontade do Senhor. É realizar o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor sempre tem, aleluia, aqueles levantes contra a vida. Louvado seja Deus. Dos seus servos, aqueles que são chamados. Há 2 semanas atrás eu também estava vendo um vídeo, eu vi uma manchete. Eu não li, eu não assisti a reportagem, mas dizia na manchete: Damares, a cantora Damares, ela falava que a fama
tinha acarretado na vida dela a frieza espiritual. Louvado seja Deus. E essa é uma realidade, né? Nós temos que ter, aleluia, discernimento e pedir graça ao Senhor, para que a vaidade ela não entre nos nossos corações e atrapalhe o projeto que Deus tem na nossa vida. Quando o Senhor diz que nós temos, que tem grande obra na nossa vida, nós temos que ficar de orelhas em pés, como diz aí o ditado, né? E ficar observando, recebendo do céu as direções e pondo em prática. Se a gente não quiser ser decepcionado e não quiser envergonhar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Assim como esta cantora, né, que confessou que a fama, louvado seja Deus, trouxe a frieza para ela, não é diferente com as nossas vidas, não. Então quando alguém disser, o Senhor tem uma grande obra na tua vida, fica atento, que a grande obra, aleluia, ela vem também com grande batalha, com grandes levantes. E não foi diferente na vida de Amós, porque ele profetizava numa época que quem reinava em Israel era o Jeroboão II. E aparentemente lá estava tudo perfeito, prosperidade material. Só que como a irmã Micaele pregou na semana passada, tudo isso à custa de corrupção, pisando nos mais frágeis, nos menos favorecidos. Quem tinha dívida, eles botavam impostos lá em cima que a pessoa não tinha como pagar e tinha que servir de escravos. E isso foi a revolta do Deus, porque Deus ele vê as injustiças contra os seus pequenos, louvado seja Deus, e ele não deixa nenhum impune, irmãos. E aqui no versículo do versículo 1 ao 3, onde diz assim, ó: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Louvado seja Deus. Embora possamos desfrutar de prosperidade, irmãos, em algumas áreas da nossa vida, né, e sucesso, louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos negligenciar a necessidade de lidar com os nossos pecados diante de Deus. Tem gente que pensa que o Senhor vai tratar dos pecados dos ímpios, mas aqueles chamados por Deus não vai. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o Senhor, Ele faz sim. Nós vamos dar conta dos nossos pecados. E é isso aqui que Amós está dizendo, do versículo 1 ao 3. Aleluia, louvado seja Deus, dizendo para aquele povo que Deus ia cobrar, aleluia, os pecados dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter que dar conta, irmãos. A Bíblia, ela diz, eu não lembro onde é, mas diz que nós vamos dar conta de toda palavra ociosa que sai da nossa boca. Brincadeirinhas que nós achamos que não tem valor nenhum, aleluia, nós vamos dar conta no grande dia. Mas aqui na terra também nós damos conta desses nossos atos errôneos que prejudicam, principalmente aquele que não tem como se defender. Louvado seja Deus, como era este povo sofrido, que estava sendo explorado, servindo de escravo, e eles só comendo a lã, aleluia, das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui eram líderes, irmãos. Ele não estava falando do povo popular, era de líderes. Líderes, e não era só líderes religiosos, não, era todo tipo de líder. Era como se fosse hoje a gente vê os escândalos aí com Alexandre de Moraes. Louvado seja Deus, que oprime, aleluia, os menos favorecidos. Então esta palavra, embora ela seja bem antiga, mas ela é atual. Ela serve para os nossos dias. É isso que nós estamos vivendo. A Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela dá, aleluia, a direção para nós. Realmente ela funciona a tempo e fora de tempo nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Aí meditando aqui do versículo 4 até o 6, se os irmãos quiserem aí, ó. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis em Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeita em nada. O 6, buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Nesses versículos aqui, ele está incentivando o povo a se examinar.
Como é que está a busca, né? Como é, aleluia, que está a nossa busca a Deus. Louvado seja Deus. O nosso compromisso com a justiça é para o povo de Israel daquela época, mas é para nós, né? Como é que você está buscando a Deus? Louvado seja Deus. Porque aqui ele manda buscar, sim. Mas é buscar de qualquer maneira, em qualquer lugar? Não. Porque ele diz assim, ó. Mas, no 5, não busqueis em Betel. Ele cita aqui, por que Betel? Porque Betel, aleluia, Jeroboão construiu bezerros. Ele construiu altares, aleluia, a ídolos. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós quisermos conferir isso aqui, lá em 1 Reis 12, no capítulo 12, vai falar do 26 ao 28. Eu vou ler um pouco para os irmãos poderem compreender essa história do bezerro. Diz assim em 1 Reis 12: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel e colocou o outro em Dan. Louvado seja Deus. Aqui Jeroboão está convencendo o povo a não ir adorar em Jerusalém. E o povo nem gosta, né, de facilidade. O povo nem gosta de reduzir a caminhada, não é verdade? Aí ele sugeriu isso ao povo. Não, adora aqui mesmo, em Betel. Aí produziu esses bezerros para o povo adorar. Então o que é isso, irmãos? Nós não podemos adorar o Senhor em qualquer lugar. É bem verdade que o Senhor ele não vem olhando para a placa de igreja. Não. Mas se não tivesse importância, o Senhor não teria falado aqui ao seu servo, aleluia, ao seu profeta Amós, para alertar aquele povo: não procure em Betel, porque é um lugar contaminado. É um lugar onde eu não vou ouvir. Louvado seja Deus. Aleluia. Então não é em qualquer lugar. Nós temos que estar atentos onde é que nós podemos botar os nossos pés para adorar a Deus. Nós não podemos estar sobre uma cobertura espiritual qualquer, não, irmã. Cobertura espiritual que fica ali, ó, abafando, botando debaixo de tapete corrupção. Aleluia. Idolatria, porque a gente pensa que a idolatria é só os bezerros. Não. Hoje nós idolatramos de maneira diferente. Louvado seja Deus. E aqui, aleluia, este povo estava sendo alertado por Amós: não adore em Betel. Louvado seja Deus. Busque, mas busque no lugar certo. Não vá buscar em Betel. E hoje é para nós. Você quer congregar? Congregue, mas ore ao Senhor. Vá buscar o Senhor nos locais, aleluia, onde você pode encontrar. Louvado seja Deus. Onde Ele verdadeiramente vai estar lá para ouvir, aleluia, as orações. Louvado seja Deus. Esse povo aqui estava fingindo que estava buscando. É uma capa. Louvado seja Deus. Fingindo que estava adorando a Deus, aleluia, e oprimindo, aleluia, os mais vulneráveis. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 7 diz assim: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Converteis o juízo. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 7, os líderes, né, os juízes de Israel, distorcia todo o sistema, como nós estamos vendo hoje. Todos os sistemas para promover o seu próprio, aleluia, bem-estar, né? Para promover os seus propósitos. E o Senhor, como eu já disse, Ele exige a prestação de contas. Nós podemos enganar o pastor, a nossa liderança, a nossa líder de conjunto, mas a Deus não, né? E a cobrança ela vem. Ela vem para todos nós. Como eu falei, eu vou dar conta das minhas, você vai dar conta da sua. Todos nós vamos prestar conta, aleluia, com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei antes, a gente pensa que Deus vem prestar conta com os ímpios. Só os ímpios ali, não. Aquele que não conhece a Deus, não. Deus vai começar em 1 Pedro. Em 1 Pedro,
diz assim, 1 Pedro é o 4, capítulo 4 e o versículo 17, ó. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Israel. Não é pelos ímpios, é por nós. Por quê? Porque os escolhidos de Deus é que são exemplo para a nação, para o restante das nações, para as cidades vizinhas, para o nosso vizinho. Eu tenho que ser exemplo para o meu vizinho, não é o meu vizinho não ser exemplo para mim, não. Então é por isso que o julgamento ele tem que começar pelos servos do Senhor, é por nós. Sou eu que tenho que dar testemunho. Meu primeiro vizinho são as minhas 2 filhas que convivem comigo. São as primeiras a me cobrar se eu praticar algo que não condiz com, aleluia, a justiça de Deus. São as primeiras que se levantam. E eu creio que assim acontece na vida de cada um. Quando a gente escuta, e é porque é crente, louvado seja Deus. Mas é porque o juízo, meus irmãos, ele cabe em todo lugar. Eu não quero dizer que a gente não possa errar, não. Sim, podemos. Mas nós temos que ter decência para reconhecer, se humilhar e buscar o perdão de Deus, se retratar para ser exemplo para as nações. Porque aqui em 1 Pedro está dizendo, se o julgamento começa primeiro pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Não é verdade? Então, porque se eu, como serva do Senhor, escolhida do Senhor, estou dando mau exemplo, aleluia, eu estou dando brecha para que os outros imaginem que ser cristão pode ser de qualquer jeito. Não, só vestir um vestido, uma saia, pegar uma Bíblia ali e caminhar e frequentar a igreja. E não é assim. Não é assim. Nós somos observados. Além dos os olhos humanos, o Todo-Poderoso não nos deixa descoberto da sua proteção nem um segundo. Os olhos dele são como chama de fogo. Nos conhece melhor do que nós mesmos, aleluia. Porque é que, aleluia, muitas coisas que nós almejamos não acontecem? Porque ele conhece, ele sabe a nossa estrutura, né? E não permite que venha acontecer na nossa vida para nos poupar de certas decepções. E é assim que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Então a fé verdadeira, ela não pode ser separada da prática da justiça, né? Jamais. A fé verdadeira, ela tem que ser acompanhada da justiça. Eu não posso dizer que tenho fé, sou uma mulher fervorosa no falar, né? Mas as minhas atitudes, sou uma pessoa que gosta de se corromper, que gosta de enganar. Não pode. Não pode de maneira nenhuma, aleluia, isso acontecer, porque a justiça, ela condiz com os princípios bíblicos. Desde o início, o Senhor, ele preza pela sua justiça, para o cumprimento da sua palavra. Não adianta querer arranjar atalhos, não adianta. Louvado seja Deus, para dizer que está adorando, que também é servo do Senhor, que também é uma escolhida do Senhor. Não adianta, porque não é a mim nem ao homem que nós temos que dar satisfação, é a Deus de cada ato nosso. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo, aleluia, 8 e 9, ele diz assim: procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Nesses 2 versículos aqui, faz a gente refletir sobre a soberania de Deus. Não há forte comparado ao nosso Deus. Forte é somente o nosso Deus. É Ele, aleluia, quem domina. Louvado seja Deus. Tudo na natureza, tudo que existe, aleluia, que foi criado por Ele. É Ele que tem o domínio. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem governa, aleluia, todos os eventos, aleluia, da história. E se a gente for parar para pensar, aleluia, aqui o povo, ó, ele estava mandando procurar a quem? Ao Senhor. Mas o povo estava adorando a quem? Aos deuses, porque eles inventavam de adorar a Saturno, adorar Sol, adorar a Lua. Então ele está dizendo, deixa de ser bobo, né? Nas palavras de hoje, deixa de ser bobo.
Tu está se enganando. Vai adorar o Criador que fez todas essas coisas. Mas a palavra já diz, né? O homem preferiu adorar a criatura do que o Criador. Louvado seja Deus. Mas nesta noite nós estamos aprendendo, aleluia, através da palavra aqui de Deus, escrita por Amós, que nós temos que procurar é o Criador, aquele que tem poder, domínio, aleluia, sobre tudo nesta terra. E quando eu li esse versículo aqui, né, onde diz o 9, né? O que faz vir súbita destruição. Rio Grande do Norte, o que foi que passou, né? Estado, aleluia, de potência, né, na área agrícola. De uma hora para outra, tudo destruído. Vidas destruídas, louvado seja Deus. O que é isso? É o que tem o poder de acabar, de aniquilar, de abrir o buraco e fazer sumir, mas também que torna, aleluia, a trazer do buraco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então a advertência é essa, irmãos. Nós temos, aleluia, que buscar o arrependimento. O arrependimento, aleluia, e se humilhar, para que não venha se cumprir, aleluia, o juízo de Deus, porque é juízo de Deus na terra. É juízo de Deus na terra. Eu não estou dizendo que aquele povo era um povo que estava merecendo castigo, não é isso. Eu estou dizendo que eu lembrei quando eu li este versículo. E não acontece só com aquele povo, pode acontecer conosco, de uma hora para outra um terremoto. Nós sabemos aí as manchetes nas nações, é terremoto, tempestade, louvado seja Deus, de uma hora para outra. É isso que o versículo está chamando a atenção. Nós pensamos que somos alguma coisa e de repente, deixamos de existir. Com todo o nosso vigor, com toda a nossa potência, que há muitas das vezes, hoje é potência, né? Aquilo que é forte, os jovens dizem assim, é potente. Glória a Deus. Então nós, com toda a potência, não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 10 até o 13, aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exiges um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afliges o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Louvado seja Deus. Da mesma forma, é nos dias atuais, né? Nós vemos aí, aleluia, que aquele que se levanta para querer, aleluia, anunciar a verdade, para querer ser sincero, ser reto, para defender os interesses dos humildes, dos vulneráveis, são o quê? São criticados. E isso é em toda parte. Mas a sujeirada maior que está vindo à tona é da área da política. Louvado seja Deus, o suborno, a corrupção é tremenda. A gente vê, aleluia, líderes religiosos que não era para estar metendo, aleluia, o bedelho nisso daí não. Para estar se metendo, sujando seu nome, sujando o nome de ministério, dizendo palavras grosseiras, aleluia, despertando a fúria dos outros candidatos, louvado seja Deus, e depois realizar a Santa Ceia como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Eles servem de tropeço, porque quando um justo se levanta para tentar defender uma nação oprimida, aleluia, ele vem se meter para atrapalhar, para deixar dúvida na mente daqueles que têm pouco entendimento. Glória a Deus. É isso que a gente vê nos dias atuais. Suborno, aleluia, porque só pensam no próprio umbigo. Eles pensam, aleluia, que o dia do Senhor, aleluia, vai vir só para os ímpios, e eles não se acham ímpios, eles se acham justos. Mesmo na injustiça, eles estão com a capa da religiosidade, a capa da mentira, a capa que acoberta ilegalidades dentro, aleluia, de uma sociedade totalmente corrupta nos seus próprios desejos carnais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo 14, diz assim, o 14 e o 15: buscai o bem e não o mal,
para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de Jacó. Aleluia. Deus, aleluia, Ele aborrece o mal, né? E esse versículo aqui, ele incentiva a gente a buscar a Deus aborrecendo o mal. Nós temos que se revoltar contra o mal. Não é contra a pessoa que está sendo usada para fazer o mal. Porque a Bíblia, ela nos garante que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas é contra as hostes, né? E os principados nas regiões celestiais. Então a luta não é contra o meu irmão, é contra as potestades. Então a luta, ela não é carnal. Eu não vou vencer, aleluia, língua por língua. É na oração, é tentando acertar, buscando ao Senhor, aleluia, fazendo as escolhas corretas, não só na hora de eleger alguém para nos representar, mas na nossa vida, representando o nosso Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A vida abundante, irmãos, que nós possamos ter em qualquer área da nossa vida, eles são, aleluia, comprometidos. Eles são comprometidos quando nós não aborrecemos o mal. Se nós, aleluia, como é que nós dizemos que temos abundância se nós praticamos o mal? Não pode. Louvado seja Deus, né? Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu vou prosperar, aleluia, se eu não aborreço o mal? Quando eu falo prosperar, não é materialmente como aqui Israel estava prosperando, não. Eu falo em todas as áreas. Espiritual, que é a principal, né? Se nós estamos bem espiritualmente, o resto deixa com o Senhor que Ele resolve. E não sou eu que estou dizendo, não. Em Mateus diz. Em Mateus 6,33 nós conhecemos, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentada emprego, vai ser acrescentada esposo ou esposa, se assim você desejar. Louvado seja o nome do Senhor. Os dons não vão te faltar, a sabedoria não vai te faltar, se tu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja Deus. A prosperidade, ela corre atrás de quem está vivendo conforme os propósitos de Deus para a sua vida. Eu não posso querer viver os propósitos de irmã X ou Y, porque irmã X tem um chamado específico. Eu tenho outro chamado e eu tenho que valorizar aquilo que o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então a minha prosperidade, ela vai de acordo, aleluia, com aquilo que eu esteja vivendo de justiça, que é o primordial, aleluia, no reino de Deus. É um dos princípios. Tem que ser justo, tem que andar em retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o versículo, aleluia, o 16, aleluia, e o 17. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai! E ao lavrador chamarão para o choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu acho interessante isso aqui, que na Bíblia fala, né, que quando havia os sepultamentos, né, os velórios, era o contratado das mulheres para chorar, para prantear. Mas aqui vai ser tão grande o lamento que vai faltar essas pessoas. Não vai ter quem você contratar, né? O anúncio aqui é que todos, aleluia, vão, ai, vão gemer, aleluia, do juízo de Deus, aleluia, naquela terra. E na nossa terra, não vai pensar nós, é igual a história também, aleluia, que nós estamos estudando de Esté, né? Quando Mardoqueu foi anunciar. Não vai pensando não, Esté, que tu vai ser protegidazinha, porque tu tá no palácio aí com o rei, não. Então nós temos que ter essa consciência. Não, nós não vamos ser abalados. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não vamos sofrer isso aí, não. Ora, não. Não pede não para Deus abrir a nossa mente, a mente do povo que vive cego aí. Ele não tem culpa, não. E tem, porque não busca, né? Porque não busca, não aprenderam a buscar. Estão buscando no lugar errado. Louvado seja o nome do Senhor. Estão buscando em Betel.
Estão buscando em Betel. Desperta, ó tu que busca em Betel. Para, aleluia, de buscar em Betel, porque tu vai, aleluia, à ruína e vai levar contigo, aleluia. Ruína, louvado seja Deus. Se tu não se conscientizar, quem tem que enxergar é eu e você que estamos buscando em Betel. Não espera ninguém dizer que tu está buscando em Betel, não. Já pensou se o pastor Denilson viesse alguém dizer aqui: ei pastor, tu está dirigindo aqui a tua igreja de forma errada? É ele que tem, ó, intimidade com aquele que ordenou, que chamou ele para a obra, que tem que saber a direção. Ele não tem que esperar, aleluia, de outro vir, não. Ele tem que buscar, porque se ele não buscar, aleluia, ele vai permanecer buscando em Betel e vai rodar e vai se afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que quer se afundar? Quem é que quer no grande dia, aleluia, ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? Louvado seja Deus. Nós não podemos, são tempos maus. Não há tempo de buscar em Betel. Aleluia, nós temos que buscar, aleluia, no local certo, aleluia. E Deus vai revelar para nós. Deus revela para nós, aleluia, a forma e o local de buscar o Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o juízo, irmãos, o juízo divino, ele é real. Ele é real. Não pense que, aleluia, vai acontecer por metade. Não vai acontecer. O juízo divino, ele acontece. Louvado seja Deus. O Senhor, quando ele determina algo que acontece, é porque ele falou uma vez, falou duas vezes, vai falando. E você, ó, fazendo, como diz por aí, ouvido de mercador. Entra nesse, sai nesse outro. Tá nem aí, nem liga, não dá atenção. Aleluia. Aí quando o juízo vem, vai estar gemendo e não sabe por que é. Porque não procura, porque não busca no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, né, todos serão atingidos, todos, porque nós somos uma família de Cristo, né? Se eu tiver um problema no meu dedinho do pé, um calo, por incrível que pareça, a gente sente a dor, onde é? Aqui, né? A gente sentir a dor, vem logo aqui. Dá o entendimento que está doendo, a gente começa a manquejar. Então algo vai sair de errado e tu vai saber que tu está buscando em Betel. Tenta consertar aí. Tenta consertar a tua busca. Tenta buscar no local certo. Aleluia. E outra coisa, ele vai, aleluia, atingir todo o corpo. Se o pastor não vai bem, a toda a igreja, os membros, tudo sente. Tudo sente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter um engajamento, tem que ter uma busca para que as ovelhas, elas possam estar na brisa ali, ó, na cobertura espiritual que o Senhor quer para cada um de nós. Louvado seja Deus. O meu lar, para que ele tenha paz, eu não sou a mãe, eu sou aquela que o Senhor determinou para buscar a paz dentro do meu lar. Eu não posso disseminar discórdia. Eu não posso, aleluia, plantar a semente, aleluia, da ira, para que as minhas filhas, aleluia, venham se levantar contra mim. Não estou dizendo que eu não faça isso. Grandes vezes é bem verdade que a gente desperta a ira até sem ter a vontade, né? O desejo, a intenção. E a gente tem que ser humilde. Oh, minha amada, me desculpe, em nome de Jesus, me perdoe. Foi mal aí. E aí a gente refaz, ó, o percurso e fica tudo na paz do Senhor. Louvado seja Deus. E assim é a vida espiritual, é a vida conjugal, que a palavra diz que o casal é uma só carne. Se a esposa não vai bem com o marido, então nenhum dos dois estão bem. Nenhum dos dois estão bem. Um está fingindo, né, que está bem, mas o outro está arrastando ele para o fundo do poço. Então não aceite. Não aceite, você ore, você peça ao Senhor, aleluia, que você não tem poder, mas Ele tem, e Ele faz. Não na hora que nós queremos, nem do jeito que nós queremos, mas Ele realiza. Pede e confia que vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos para o versículo, aleluia, 18, versículo 18 até o 20. Eita glória, aleluia. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como
como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Louvado seja Deus. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade, sem nenhum resplendor? O dia do Senhor é uma realidade, nós já sabemos, né? Ele disse que virá. Por enquanto aqui é o juízo dele para aqueles que não estão na obediência, né? É uma realidade que confronta os ímpios, aleluia, e aqueles que são rebeldes. Porque tem também aqueles que são chamados, mas são rebeldes, né? Não querem dar ouvidos. Louvado seja Deus. Mas também é um convite, né? É um despertamento para nós, quanto igreja, a buscar o quê? O arrependimento e a reconciliação com o Senhor, renovar a aliança. Foi o que eu disse aqui. Tá indo mal? Te reconcilia com teu Deus. Pede perdão, se humilha, louvado seja Deus. Porque essa palavra de se humilhar, ela é bem nos livros aqui de crônicas. Nós já fizemos até campanha no livro de crônicas aqui, que eu vou procurar para ler bem direitinho. Em crônicas, segundo crônicas, deixa eu ver aqui. Segundo Crônicas 7:14, é uma palavra bem conhecida, né? Que diz assim: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. O Senhor diz o quê? Ele promete o quê? Eu os ouvirei, né? Não é assim? E farei o quê? Deixarei eles morrerem na ruína, sararei a sua terra. Então a promessa é essa: se humilha e busca o Senhor. Né? Nesses versículos aqui, o dia do Senhor não é para que você espere e você vá testando a paciência do Senhor, como uma criança testa a paciência do seu pai e da sua mãe quando quer um brinquedo novo, quando quer algo que fica, me dá, mãe, me dá. Não é assim, né? Nesse sentido de forçar. É no sentido realmente de você se quebrantar. Não é querer na marra, não, ali, forçando de qualquer jeito, não, né? É você com entendimento, com compreensão. Ó, Senhor, eu reconheço mesmo. Eu estou mesmo miseravelmente enganado. Eu estou mesmo fazendo, aleluia, coisas que não te agradam. Eu não sei ainda se eu estou bem arrependida não, Senhor. Meu coração, eu não sei se está preparado. Mas prepara o meu coração para o arrependimento, para que eu possa renovar a aliança com o Senhor, para que possa, aleluia, viver, aleluia, conforme a tua vontade e o teu propósito, e para que o juízo de Deus, aleluia, também não venha se manifestar. Porque se a ira de Deus, o juízo de Deus, ela vier sobre uma pessoa, ela acarreta o quê? Eu tenho parentes, irmãos, eu tenho irmão, eu tenho pai, eu tenho filhas. Vai sobrecarregar a nossa parentela. Então nós não podemos ser egoístas em pensar só em nós. Porque se Amós tivesse sido egoísta, ele não tinha saído lá do gadozinho dele, não. Olha, tanger gado, levar o gado, dá menos trabalho do que falar para um povo rebelde, para um povo que está corrompido. Ele não olhou para o umbigo dele, não. Ele estava lá longe, lá onde ele morava. Tecoa diz aqui nos estudos que dava mais ou menos 18 quilômetros de distância de Jerusalém, lá da região do norte, do reino do norte. Mas ele saiu por quê? Porque ele foi um homem obediente a Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E não há ninguém, irmão, nesse mundo que escute a voz de Deus que fique assim de braços cruzados, não. Se está, é porque ainda não ouviu, não teve ainda o estalar, não teve o despertar, não teve ainda o entendimento para buscar, não. Porque se tiver, não fica, irmão, fica ali aquele negócio, ó. Tu faz, e aí você vai e executa, né? Então é assim, quando a gente tem que pensar na gente, a gente tem que pensar na gente e nos próximos da gente. Porque algo que me abala minhas filhas, abala toda a estrutura da minha família. Quem é que tem um parente que se adoece e o outro não se compadece? Não é verdade? Na Bíblia nós temos um exemplo belíssimo de pessoas que se comovem com o sofrimento do outro, que é uma história linda, que eu acho linda, maravilhosa, aquela passagem onde os amigos colocaram o homem por cima do telhado, destelharam e colocaram o seu amigo para receber a cura da parte do Senhor. Por quê? Porque eles se compadeceram, eles tiveram dó daquela pessoa ali. Então nós, todo dia, podemos também fazer isso. Como? Orando, pedindo a misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia. Eu já falei de ti para essa pessoa, mas ela não desperta, Senhor. Tem compaixão. É assim. Nós carregamos alguém como aqueles homens, não literalmente, né?
Aqueles homens carregaram na cama e destelharam e botaram o homem lá para ser curado. Mas nós curamos vidas através da nossa intercessão, através das nossas orações, através de um louvor, de uma palavra. Louvado seja Deus. Essa semana eu ouvi, aleluia, um testemunho da Urizana no WhatsApp, que ela enviou uma mensagem, uns áudios, e uma mulher ouviu o áudio dela e repassou para ela que era aquilo que ela estava precisando ouvir para se render aos pés do Senhor, para se reencontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós já achamos pequenininho, né? Que não temos capacidade. Temos mesmo, não. E às vezes o Senhor nos usa sem a gente nem saber que é usado. Teve pessoas que já foram usadas para mim, eu fico só maravilhando da bondade de Deus. E as pessoas nem têm noção quanto estão sendo usadas para mim. E eu fico só observando a bondade e a misericórdia de Deus. Não é porque eu seja maravilhosa, porque eu seja merecedora, não. É porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Eu fico só sorrindo quando eu vejo o agir dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o agir dele é lindo, maravilhoso, quando nós estamos na busca certa. Porque quando não é o juízo também é gemedeira, viu? Gemedeira mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim, né? Como no livro de Crônicas, aquele povo se humilhou, tinha que se humilhar, tinha que buscar o Senhor. O versículo 21 até o 24. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é declaradamente a hipocrisia religiosa. Nesses versículos aqui, né? A verdadeira adoração, ela é inseparável da justiça, glória a Deus, e da retidão. A verdadeira religião, ela é inseparável da justiça e da retidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu vim me lembrar aqui daquela mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus, né? Em João, que ela questiona: como tu sendo judeu me pede água? Por quê? Porque o povo de Samaria dizia que tinha que adorar no lugar, né? E os outros de Jerusalém dizia que tinha que ser em Jerusalém. E aí o que é que o Senhor diz para ela, né? Eu vou ler, porque eu acho melhor para não falar errado, falar o que está escrito aqui. Glória a Deus. É no 24. Deixa eu ver. Aqui ó, é João 4. Aí eu vou ler só o principal aqui, que eu achei o principal, que é o 20, onde diz assim, ó. A mulher falando, ó: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Então essa passagem aqui, aleluia, é um convite para a gente avaliar, né, a nossa própria adoração. Eu não posso dizer: fulano está adorando ali, não sabe nem adorar a Deus. Eu é que tenho que buscar a minha maneira de adorar a Deus, cada um de nós, né? E o Senhor deu aqui a direção para essa mulher. Vai chegar o dia, aleluia, que nós teremos que adorar, e nem é no monte em Samaria e nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E Tiago, ele diz, né? Aqui era pura hipocrisia, né? Nesses versículos aqui está relatando a hipocrisia, né? Tiago diz: qual é a religião? Pura e imaculada. Visitar os órfãos, as viúvas
nas suas tribulações. E o que é que esse povo, esses líderes estavam fazendo? Oprimindo. Oprimindo, pegando o povo que tinha dívida e fazendo de escravo. E os líderes, só charlando em casas luxuosas. Mas o juízo veio. Ele disse: olha, tu tá construindo casas aí, mas tu não vai morar nelas não. Tem vinhas aí, mas tu não vai beber desse vinho produzido por elas, porque o juízo de Deus estava ali, para acontecer. Aleluia. Deus é tão bom que avisa antes, né? Então eles estavam fingindo aqui uma religião, uma hipocrisia. E hoje é diferente? Não. Hoje não é diferente, não. Há uma hipocrisia dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Finge ser e não é. Mas não sou eu quem conheço, não sou eu quem faça separação. E a alerta é para que eu, aleluia, não venha fazer tal coisa, porque o Senhor, Ele não se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar aqui no 25 até o 27, o versículo diz assim: ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, oferecendo os filhos, aos deuses, queimando os filhos a esse deus Moloque, e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Adorava Saturno, os planetas. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Glória a Deus. Aqui ele está revelando a infidelidade, e a idolatria, colocando coisas ou pessoas no coração, no lugar da adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E assim, irmão, é nos dias atuais, Nós podemos até não construir bezerros, mas muitas das vezes nós permitimos, aleluia, que algo venha servir, aleluia, como Deus na nossa vida, como tropeço. E aí nós deixamos de adorar no local certo, de adorar em espírito e em verdade, e passamos a fazer o quê? A levantar altares a outros deuses. Ao Deus da vaidade, ao Deus, aleluia, da prosperidade financeira. Louvado seja Deus. E aí nós distanciamos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós distanciamos do Senhor, nós sabemos, aleluia, o que acontece com nós, Nós voltamos à estaca zero. E não é isso que nós queremos. Nós queremos estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor. Nós queremos estar no lugar certo e fazendo a coisa certa. Não vamos adorar em Betel, porque aqui está dizendo: não vá a Betel. Eu não sei qual é o Betel, aleluia, que cada um aqui, aleluia, tem ido adorar, ou se não tem ido. Mas se existe algum Betel, aleluia, alguém te influenciando para ir buscar em Betel, vigia, observa, porque muita gente não se agrada quando nós estamos adorando no local certo, fazendo a coisa certa, não. Aí vai fazer nós retroceder, voltar a adorar em Betel, porque Jeroboão, ele estava com medo aqui de perder um povo, Ele achava que o povo era dele. Não, senão o povo vai voltar a servir a Davi, que era a descendência de Davi, E aí ele queria o quê? Que toda a descendência morresse ali em Betel, adorando de forma errônea. Então hoje ainda existe gente assim, que tenta tirar o nosso foco, sabe? Gente e situações usada pelo mal, disfarçada no meio de nós, para querer que nós venhamos adorar em Betel. Não é aleluia em Betel. A nossa oração não vai ser ouvida em Betel. Amós está dizendo aqui no versículo 5. Mas em Betel não. Em Betel não vá, porque ele não vai ouvir. Vai adiantar? Não vai. É legal quando a gente fala: ei, fala o nome da pessoa, a pessoa nem dá nem cartaz. Quem é que gosta? Não, ninguém gosta, Então o nosso Deus, ele está orientando: não adore em Betel. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor.
Aqui eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Tenho pedido a misericórdia ao Senhor, porque a palavra buscar, todo mundo diz que esse tema é muito difícil. É difícil pelo simples fato, na prática mesmo, da gente buscar. É difícil. É muito difícil a gente buscar, porque a gente não pode buscar da maneira que a gente quer. A palavra não pode ser do jeito que eu quero. A palavra tem que ser do jeito que Deus quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então seja como Amós, né? Incentive outras pessoas a buscar no lugar certo. Não dê brecha para alguém, aleluia, voltar para Betel, não. Porque às vezes, por picuinha, bobagem, a gente distancia alguém da adoração, do local certo, da adoração certa. Então, vamos vigiar para que nem nós, nem o nosso próximo venha adorar em Betel, mas que venha adorar onde Deus nos colocar para adorar. Amém? E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus.